A nossa mónada guarda o nosso primeiro raio. É de lá que vem a invariabilidade. Ou seja, a, a tendência profunda, não à superfície, a tendência profunda que nós temos para nos cumprirmos. É indiferente aqui. É indiferente se o indivíduo à superfície se cumpre ou não. Porque, olha... Agora, a tendência profunda, a fixação numa direção misteriosa e pouco conhecida, mas que é mais forte do que nós, essa tendência profunda é o primeiro raio. E o mundo monádico, quer dizer, o mundo do espírito, guarda o primeiro raio para nós. Ainda que ele em si seja regido pelo segundo raio, mas isso é um detalhe que depois nós mais à frente veremos. E o mundo da alma, a tua alma, o mundo da alma guarda o segundo raio para nós. E o mundo da personalidade contém o terceiro raio. Vontade de poder, amor, sabedoria, ação. Como vocês imaginam, este é um sistema trino de cooperação. Não estar em conflito consigo é, primeiro, não estar em conflito, é desenvolver harmonia nos três níveis da nossa personalidade: físico, emocional, mental. Estes três devem começar a amar mais um plano integrador do que os seus próprios subplanos, os seus próprios... Sabes aqueles planos que nós temos no bolso? Tipo, tenho um plano no bolso, mas é só meu. E os nossos corpos, cada um tem um plano. O físico tem um plano, tem assim uma coisa conspirativa que ele quer fazer. E depois o emocional tem assim uma série de envelopezinhos perfumados com mais planos. E a mente tem uma série de planos, tem uma artilharia de planos. Forget it. Quem tem um plano a sério é a mónada. E esse plano depois é passado à alma. E é ele que vai harmonizar os nossos corpos. Nós, numa primeira fase, harmonizamo-nos por psicologia. Isto é, o mental ajuda as emoções ajudam o físico torna-se menos psicossomático e ajuda o emocional aliviado, permite pensar melhor. E este é o processo psicológico horizontal. Depois há um momento em que as pessoas começam, ao mesmo tempo que fazem o processo psicológico horizontal, quer dizer assim, eu amo o meu país e não gosto nada do meu país. Eu amo a minha família e não consigo estar com a minha família. Eu não consigo estar com a minha família, mas amo a minha família. A minha mãe ofereceu-me uma maçã envenenada. Mas eu comia a bruxa e a Branca de Neve, e os sete anões. Quem eram esses sete anões? Tudo aqui, assim, isso é o processo. Há um momento em que se abre uma passagem, o Antacarana, abre-se uma passagem, e ao abrir-se uma passagem para o mundo da alma, tu já não estás a fazer psicanálise. Tu estás a fazer psicossíntese. E o que é psicossíntese? Eu recuso-me a continuar a fazer psicoterapia, ou o que vocês lhe quiserem chamar. Eu recuso-me a analisar-me, eu recuso-me a olhar para mim, eu recuso a continuar a... Ok, Ricardo Araújo Pereira. Eu recuso-me a continuar a esmiuçar a minha personalidade e a ver os ângulozinhos e os filamentos coloridos e todas estas coisas traumatizadas e magoadas e as qualidades espontâneas. Eu recuso-me a continuar a mexer nesta pessoa sem que, alternadamente, ou concatenadamente, ou ritmicamente, ou simultaneamente, eu esteja em oração. Ou, uma vez que a palavra oração leva-nos todos para o século XII, eu esteja aberto
a uma influência espiritual. Nós já passámos por aqui muitas vezes, de que o trabalho psicológico, se não estiver aberto a uma influência espiritual, não tem fim. Quanto mais tu mexes no lodo, mais lodo descobres. Daí a bocado jogas, estás a mexer no teu lodo, já estás a mexer no lodo do inconsciente coletivo. E depois estás a mexer no lodo do Egito. Às tantas já estás a dizer, mas está aqui um bocado de Egito dentro de mim, o que é que está aqui a fazer? Não é teu. Quer dizer, o teu bocado de Egito foi há anos atrás, este já é um bocadão de Egito, ou um bocadão de Babilónia, ou um maciço de Pérsia, bem, e se fosse... Que surge do nada porque o indivíduo está a mexer no inconsciente coletivo. Ele está a fazer furos e com martelos pneumáticos para dentro da memória da espécie. Não admira que continue a sair petróleo. Isto, ao momento em que o indivíduo já chega, está tudo bem, mas já chega, eu agora preciso de continuar a conhecer-me num contexto de abertura à minha alma. Porque, como vocês imaginam, estas são as duas margens de que nós falamos. E depois digamos, desta prática de a pessoa se recusar a olhar para si própria sem ao mesmo tempo olhar para dentro, para cima, quer dizer, a pessoa recusar-se a olhar apenas para dentro sem olhar para cima. Isto é, a pessoa... Como é que eu ia te explicar isto? Em vez do divã do Freud, que é uma coisa... Como é que eu ia te explicar? A psicanálise é uma coisa de dinossauros. A psicanálise é uma coisa pré-histórica. Há um momento em que o indivíduo precisa de, ao mesmo tempo que está a olhar para si, e eu falo por mim, o quanto eu preciso de olhar para pormenores da minha infância, pormenores da minha adolescência, pormenores da minha educação e da atmosfera familiar. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo faz isso, ele ter assim o coração bem destapado, bem aberto, para que a luz entre. Para que a luz o acompanhe nesse processo. O primeiro raio é o raio que nos mantém alinhados com o ser que Deus quer que nós venhamos a ser. É axializante, trator e, ao contrário do que se possa pensar, subliminar. Todos nós estamos sob a ação da vontade de poder da nossa mónada, independentemente de teres uma mónada de primeiro, segundo ou terceiro raio, mas a ação dela sobre nós é sempre primeiro raio. Essa ação subliminar, constante, silenciosa, não dramática, por trás dos dias, por trás das horas, é aquela fixação, aquela fidelidade que o indivíduo não quer ter nem deixa de querer ter, é inerente a ser uma pessoa. E essa força tratora da mónada em relação à personalidade é o primeiro raio. O indivíduo pode variar e tem um leque de variação. Tu tens a força de guindagem da mónada, do teu espírito. E depois, a alma está aqui ao meio. Espírito, alma, personalidade. E a personalidade tem um leque de variação e tem aquele portal da alma para passar. E a força tratora, que não se quebra nunca, é o primeiro raio. Mas o magnetismo que permite a identificação é o segundo raio. Nós só nos identificamos com a nossa mónada e com a nossa alma pelo amor. A ciência de identificação é um estágio superior do amor a si próprio. É tão simples. É um estágio mais profundo do amor a si próprio. E o terceiro raio, que afeta a personalidade como um todo, portanto, todos os seres humanos têm um campo monádico ligado ao primeiro raio, um campo anímico ligado ao segundo raio e o campo da personalidade ligado ao terceiro raio, que é a atividade inteligente, o dinamismo.
a distribuição de calor, a distribuição de ações, a forma como nós usamos as coisas. O terceiro raio, que qualifica a personalidade, eu não estou a dizer que a tua personalidade é de terceiro raio. Estou a dizer que a humanidade como um todo, enquanto personalidades, é marcada pelo terceiro raio, pelo movimento. O terceiro raio reconstrói o universo à imagem e semelhança da cidade sagrada, da Jerusalém Celeste, dos níveis superiores de consciência. Agora, entre a personalidade e a nossa alma existe uma barreira que não está toda a gente a morrer de calor. Eu estou entre a personalidade e a alma existe uma barreira. Existe uma barreira que só pode ser atravessada por um domínio, vê bem, do quinto raio. A alma não está fixa no espaço e no tempo como a personalidade. A nossa natureza física, emocional, mental constantemente se move mais ou menos no espaço e no tempo. E como nós dissemos nos últimos encontros, se eu entrar nesta sala, o meu ser psíquico entra nesta sala, mas a minha alma pode estar a fazer uma tarefa noutro sítio. E a mónada também. E, portanto, a mónada e a alma, quanto mais evoluído é o indivíduo, mais liberdade vão adquirindo em relação à localização espaço-temporal da pessoa. Por isso é que vocês têm um lama sentado numa montanha e aquilo, para um marxista, ele é um parasita social. Mas para um ocultista, ele está a evitar uma guerra civil num ponto qualquer do mundo. Ele e mais 5 ou 6 como ele. See what I mean? A alma e a personalidade movem-se. Quanto mais evoluído é o indivíduo, mais elas se movem independentemente. Isto é a sua beleza. Mas a união entre os níveis superiores do nosso ser e os níveis terrestres do nosso ser não é regida, quer dizer, o processo mais avançado, não é regido. O que é que quer dizer com um processo mais avançado? Quando tu estás a escrever uma obra-prima, ou tu estás a fazer música, claro que a alma está ali presente. Está sempre presente. Nós não estamos a falar de toca e foge, nós estamos a falar de união. União? Esse processo de união da alma com a personalidade tem uma lei muito, muito bela. Eu acho que é uma lei muito bela. Deixa-me só recapitular isto. A mente, as emoções e a nossa natureza física tendem, à medida que o indivíduo se respeita a si próprio, e à medida que o indivíduo se conhece a si próprio, e à medida que o indivíduo se exprime e se pratica e se realiza, tendem a criar o que nós chamamos de uma personalidade integrada. A personalidade integrada é algo que tu vês em indivíduos altamente funcionais. Agora, nós precisamos não nos deixar enfeitiçar por isto, porque há psicopatas altamente funcionais.
Aliás, nos serviços secretos dos governos há sempre psicopatas altamente funcionais. São completamente passados da cabeça e estão integrados. Não é uma integração em nome do divino. É uma integração, é uma homogeneização. Quer dizer, eles não param para comer farturas quando têm que ir a outro sítio. Percebem o que é uma personalidade integrada? Eles não ficam a folhear um livro de banda desenhada quando têm que ir fazer uma operação cirúrgica. A personalidade integrada é uma personalidade em que físico, emocional e mental parecem uma coisa só. É assustador. Exato. Se for feito não em nome do divino, o que tu tens é um sniper. Seja com uma. Sim, seja. Tens um indivíduo devastador. Não é a terceira iniciação, nem pouco mais ou menos. Mas há uma obediência entre o físico, as emoções conseguem ficar paralisadas e a mente fixada num ponto. Percebem o que é uma pseudo. Sentem o que é uma pseudo-integração? A mente fica fixada num ponto, as emoções são paralisadas num concentrado de adrenalina ou não. Pode ser o contrário. Pode ser uma ausência completa de emoção. Pedra. E o físico responde às ordens do ponto na mente. Isto é uma pseudo-integração. E isto nós encontramos no mundo. Estes indivíduos são todos muito poderosos. Vocês não têm estes pseudo-integrados por aí. Estas pessoas nós encontramos no mundo das altas finanças, no mundo da política internacional, no mundo das sociedades secretas, no mundo das intervenções militares, no mundo militar, são frios. Essa é a personalidade integrada, pseudo-integrada. Ela está homogeneizada. Homem-máquina. Obrigado. Homem-máquina. E o que é estranho é que com o iniciado tu tens exatamente a mesma sensação de estrito. Só que todo ele, toda ela, liberta um calor compassivo de bondade. Não gosto nada desta expressão. Liberta uma... liberta graça, candura, calor. Porque a integração deu-se com a alma como frame, como contentor. Vejam onde é que nós estamos a tentar chegar. Uma personalidade integrada não para ir comer umas filhoses e ficar a falar. Filhoses, eu estou muito Lisboa, Portugal mesmo. Ok, deve ser. Mas não para e depois fica ali com os amigos. Então o que é que vais fazer esta tarde? Não sei. Então, mas tu não tinhas umas coisas para filmar? Depois logo. Isto não é uma personalidade integrada. Uma personalidade integrada persegue um objetivo que vem de dentro para fora e não se desvia dele. É aí que eu quero chegar, exatamente. É uma personalidade que é como um cheetah, como um leopardo, como uma gazela. Ela é totalmente convergente para um ponto. E assim que aquele ponto é alcançado, a luz mostra-lhe outro ponto. E assim que aquele ponto é alcançado, a luz mostra-lhe outro ponto. Então já são horas de dormir. Ele dorme. No dia seguinte ele acorda e a luz mostra-lhe um ponto. E depois outro ponto. E depois outro ponto. Que é isso a que se chama esotericamente seguir a trilha? Será que nós conseguimos fixar isto? É o que se chama esotericamente seguir a trilha. Que trilha? O rastro de luz que a tua alma vai projetando à tua frente. Lembram-se? À noite, de automóvel, tu vais para o Porto e começas a viagem. Claro que os teus faróis não iluminam até ao Porto. Iluminam 20 metros à frente. Tu tens que ir percorrendo cada 20 metros para ver mais 20 metros. A alma é a mesma coisa. Ela não te mostra o caminho todo até lá ao fundo. Ela mostra-te 20 metros. A diferença entre a personalidade integrada, esta, ou uma personalidade desintegrada, em que os corpos estão cada um deles fazendo a sua coisa, é que na personalidade integrada, em ambos os casos tu vês os 20 metros. Mas a personalidade integrada percorre-os. Não consigo dizer isto de uma maneira mais simples.
Porque há uma convergência. E como nós vimos, acima do ser humano, existem estas potências. Um centro que tem a vibração, a radiação. Como vocês se lembram, este é o mundo das 7 vibrações, sim? 7 chakras. E este é o mundo das 5 radiações, que são os centros superiores, daí os 12 raios. 5 raios vibratórios, 5 raios radiantes. Nós temos um centro que é capaz de inverter as nossas raízes. Ou seja, pegar no nosso... É o 13º centro. Pegar no nosso ser, retirá-lo da terra, sacudir os torrões de terra, secar-te ao sol e ligar-te à árvore da vida. Reparem, isto são as raízes. O que eu quero dizer com raízes? As fontes de alimentação. O sentido, a razão de ser. A identificação. O alimento, a identificação. Então, repara, raízes. As raízes que nós conhecemos são alentejo, azeite, fado, matemática, a mamã, o papá. Como? Sardinhas. A vida humana. As raízes que nós temos são a biologia, a fisiologia. Nós somos todos irmãos fisiologicamente na medida em que temos mais ou menos as mesmas características, necessidades fisiológicas. E depois mais raízes, a líbido, ou o que vocês quiserem chamar, mais raízes ainda, o medo. O medo está profundamente enraizado no facto do universo ainda não se ter emancipado da sua origem. Não sei se isto nos ajuda. Etc. E etc. E etc. E se as pessoas têm dúvidas se têm raízes, é simples. Há pessoas para quem é preciso ficarem sozinhos, numa noite de tempestade, uma casa enorme, e começam a sentir isto devem ser as minhas raízes. Sentem medo. Fome, sono, sede, ansiedade, nervosismo. Eu não vou chamar raízes a necessidade que um ser humano tem de abraçar outro ser humano. Isso é plenitude, isso é experiência, isso é dádiva, isso é expansão. Mas as raízes é o que nos prende, é o que nos obriga a repetições automáticas, é aquilo que em nós não é negociável. É a nossa fisicalidade e assim sucessivamente. E o 13º centro tem o poder de pegar em ti, desenraizar-te e ligar as mesmas raízes lá acima. Então disse, então o senhor alimenta-se de quê? Eu alimento-me de orvalho do arcanjo Gabriel. Está a mentir. Ninguém se alimenta do orvalho do arcanjo Gabriel. Não estou. Então qual é a sua origem? Você é das azanhas do mar. Eu não sou das azanhas do mar. Não é, mas tem o mesmo aspecto. Não sou. Minha origem. Qual é a sua formação? E o indivíduo diz, eu sou um curador cósmico. Curador cósmico. Sabes, quando as raízes, quando tu és ligado lá acima, que é a chamada lei da libertação, a libertação... Peço desculpa? Não percebi. Não é esta, não. Já digo qual é. Esta inversão, que é feita por esse 13º centro, que é a lei da libertação, liberta o indivíduo de todo o universo causal. Nós não queremos fazer isso. Isso não é um desejo. É como um monge. Ninguém é monge porque quer. Uma pessoa é monge porque a vida monástica o chamou. Senão o que ele vai fazer é apanhar uma neurose para dentro do mosteiro. Além de estar a ir contra o divino. Ninguém é monge porque lhe apetece.
Ninguém faz as coisas mais profundas porque lhe apetece. E isto de falar do reenraizamento no céu, não é um céu que é contra a Terra ou que exclui a Terra. É um meta-céu. Já inclui a Terra, já inclui a grande plataforma. Não sei se me faço entender. Senão era só uma fuga, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar aqui de uma síntese. De várias sínteses. Abaixo deste centro, que é o centro da libertação cósmica, há um outro centro dentro de nós, que é o centro da comunicação cósmica, omnisciência. O que é que isto quer dizer exatamente? Nós já dissemos da outra vez. Nós estamos tão hipnotizados com a nossa ignorância, nós estamos tão hipnotizados com a educação que tivemos, que é a educação de que não sabemos, e que o professor vai pondo, e pondo, e pondo, e pondo, e que temos que aprender. E se não aprendemos, falhamos na, como é que se diz? Na vida. E estamos tão hipnotizados com isso, que a maior parte de nós não consegue ficar quieto perante uma planta, perante uma rosa, perante uma orquídea, perante uma ortiga, perante um animal, perante uma montanha, perante um número, e deixar que do fundo dele venha a ciência daquilo. E isso, esse centro, este é o 12º, este é o 11º, 19º, 8º. E depois tens o 7º chakra, o 6º, o 5º, 4º, 3º, o 2º e o 1º, ou ao contrário, se preferirem. Este centro, que é o centro da omnisciência, permite-te saber o que as coisas realmente são, não interpretá-las. Saber como elas são na mente universal e no intelecto universal. Experimenta. Porque nós olhamos para isto e pensamos, bem, isso é uma qualidade incrível. É uma habilitação. Quanto custa? Não há nada que se possa fazer. É inerente a nós, é um centro radiante, vibratório, radiante. É um centro de radiação pura. Tu pões-te em frente a uma pedra e esperas. Tu pões-te em frente a uma pessoa, em vez de começares com aquilo tudo que as pessoas fazem umas em frente às outras, esperas. É um bocadinho constrangedor. Outra pessoa pode pensar assim, estás-me a tentar seduzir? Não, estou só à espera. Estás a tentar desviar-me para algum... Não, estou à espera. Esperar. Esperar o quê? Esperar que o real, a verdadeira necessidade, a verdadeira qualidade, a verdadeira vibração, o que é autêntico no outro e em ti, se forme. Eu posso falar em primeira pessoa? Eu tenho que estar a falar vocês. Assim, eu ficaria extremamente feliz só de ter 10 pessoas que soubessem ficar quietas e à espera quando estão umas em frente às outras. Em vez daquela tempestade opinativa. Que é bem-vinda. Não é? Ninguém vai recuar para a Idade Média. Mas é preciso superar este impasse do século XXI. E ficares assim. Saber esperar. Porque este 12º centro... Perdão, este 11º centro, omnisciência, mostra-te. A lei diz mais ou menos isto. Porque cada um destes centros tem a sua própria lei. A lei diz mais ou menos isto. Se amares, tudo te será revelado. Isso é que é a omnisciência. Omnisciência, neste sentido, portanto, todos os sentidos menores e demiúrgicos, paranoicos, napoleónicos, imperativos da omnisciência não me interessam. Agora eu estou a falar da omnisciência mesmo. E não dos seus subprodutos psicológicos. A omnisciência é tão lindo, porque tu ficas assim, bem quieto. E em vez de estares a querer opinar, tu começas a ver a formar-se dentro de ti o cristal cognitivo que corresponde corretamente àquilo, tal como aquilo é. Em vez de violares aquilo, em vez de violares
É como nos trabalhos de Hércules. Hércules assassinou as Amazonas e feriu as Amazonas para roubar o cinto da rainha. E a rainha no fim disse, mas se me tivesses pedido, eu tinha-te dado. E isto é que é a omnisciência. Não se trata de um indivíduo chegar ao pé de ti e perguntar assim, quantas folhas tem aquela árvore? E tu dizeres, tem 1.756.224 folhas. Não, 223, porque agora caiu uma folha. Isso não é omnisciência, isso é quantitativo. A omnisciência não é quantitativa, não são conhecimentos quantitativos, não é uma prestidigitação intelectual, não é uma coisa do Houdini. Tipo, eu vou sair do aquário e estou amarrado com uma corrente e em 5 minutos o Houdini conseguiu sair do aquário, palmas. E não se trata de adivinhar o número de segurança social da senhora que está sentada na quarta cadeira à esquerda da plateia. Percebem estas coisas telepáticas ou paranormais? A omnisciência não é paranormal, não é telepática no sentido comum, não é paranormal, não é nenhum truque. É simplesmente o facto do universo dizer desde o início que te dá. Então tu dizes assim, eu quero sentir Júpiter. Eu quero sentir Júpiter com este 12º centro, com este 11º centro. Quieto. Quieto, e tu esperas, e em função do teu processo, em função do que é verdadeiro, vem. E de repente tu sentes Júpiter como ele é. Sentes Saturno como ele é. Sentes Shambhala como é, e não como acho. Sentes os vales Erx como é. A omnisciência está ligada à gnose e é o processo de trazer ao de cima a infinita sabedoria e conhecimento que está à nossa disposição. E se não for assim, a lei está errada. E a lei diz que é assim. Que os tesouros de Deus estão à nossa disposição se houver amor. Abaixo da omnisciência, vocês têm, como nós temos visto, e aqui sim eu vou pôr uma estrela de David, vocês têm a casa nupcial, o centro de transfiguração. E, hoje não vou. Depois, o 10º. Depois tens o 9º e o 8º. O 9º centro é o centro da expansão cósmica. Bem, a expansão tem a ver, como se disse há bocado, com alegria. E uma coisa que se disse há bocado também foi que o intelecto universal, que nós vamos deixar de chamar Cristo ao longo do ano 2014, porque já está, vamos avançar para outra nomenclatura. O intelecto universal é tão vasto. É tão vasto. E tu sentas-te no centro do Grand Canyon e tens 2 paredões com 500 metros de altura de cada lado. E estás ali sentado. E tens um camaleão lá atrás. Não é um camaleão, é uma iguana. E tens uma cascavel. Melhor que esteja um bocadinho mais longe. E estás ali quieto. E se o indivíduo conseguir abrir, é tão difícil, sabes? É tão difícil. Se tu conseguir abrir o coração. Assim, ok. E ao mesmo tempo que abre o coração, abrir o entendimento, tu de repente começas a sentir a gravidade espiritual do cosmos e não a gravidade física. E essa gravidade espiritual é esse envelope eletromagnético perfeito que faz. Eu não lhe vou chamar Om agora, porque. Sabes? Sabes quando tu estás perante uma coisa imensa e de repente ficas com respeito? E quando as pessoas dizem assim, isto mete respeito. Como uma onda a bater contra, a arrebentar contra a falésia. E as pessoas, ops, isto mete respeito. E quando eles dizem, os pescadores dizem, hoje o mar hoje mete respeito. Aquelas ondas, sabes? E depois tens um astronauta em órbita, sabes, em extravehicular activity, e olha para a Terra cá em baixo. Enquanto é assim, nós precisamos rastrear isto.
Porque no dia em que nós tivemos a felicidade de sentir o intelecto universal, entre mim e a Esther, ele está aqui. Eu não posso ir ter com a Esther sem o atravessar. Ele é volumétrico. Como já se disse, ele está no espaço. Cristo não é uma abstração. O eixo universal e esse conceptualizador ígneo está em todas as coisas. Não está em todas as coisas estão nele. Eu não sei se é preciso ir ler a Epístola de São Paulo aos Coríntios, mas em São Paulo aos Coríntios é muito claro. Cristo, aquele onde nós vivemos, temos o nosso ser e no qual nos deslocamos. Ele não fala muito de que Cristo está dentro de nós. É óbvio que está. Mas não, ele de repente fala de Cristo como se fosse um fenómeno envelope. E não um núcleo residente. Eu gosto muito desta ideia. Porque ela ajuda a sacralizar o mundo. Ela é para além de ecológica. Ela é super ecológica. Então tu estás ali no Grand Canyon e aquilo é imenso e tens aquele silêncio e tu sentes... Eu estou em um Deus. Então tu levantas-te e começas a caminhar, sentes o som dos pés de baixo, sentes o cascalho de baixo dos pés e continuas com aquela sensação. Eu estou num Deus, numa deusa. Eu estou num Deus-deusa. As camadas que te separam do real são mínimas nesse momento. Quer dizer, tu estás à beira daquilo fazer assim... Pá! E ficar tudo em wireframe. Isto agora parece Matrix, não é? Ficar tudo em linhas de luz. Isto é, inaugurares estes centros superiores na tua consciência. Também podes ir lá pela ayahuasca, só que depois pagas um preço terrível. Entretanto, este sol da expansão é muito importante. Porque alegria é sentir-se não preso. No cosmos, alegria, eu não sei o que é alegria aqui, porque cada cidade tem o seu tipo de alegria e depois, sabes como é que é? Mas... E depois há aquele champanhe Moët e Chandon, pronto, é mais uma teoria fantástica sobre a alegria. Mas no cosmos, a alegria é não estar preso. Não estar gravitado. Não ter ninguém a apertar-te o pescoço. É uma alegria enorme. Porque nós vamos aqui andar na rua e pensamos, mas eu não tenho ninguém a apertar-me o pescoço, de certeza? São tanta gente, todos os lados a apertar-te o pescoço. Exatamente. Alegria no cosmos é pá. E depois tá. É etérico. E depois tá. Até que o ego físico, quer dizer o envelope eletromagnético, te dá a sensação de que o teu corpo é pessoal e é egóico, quebra. E tu sentes a continuidade atómica, quântica, eu estou a dizer estas palavras para disfarçar, porque ninguém sabe muito bem o que é que isto quer dizer. Mas a continuidade atómica, quântica, entre o teu corpo, a Terra inteira, o universo inteiro, melhor parar aqui, o teu corpo e a Terra inteira. Há um estalo, há pessoas nesta sala que já viveram isso. Há um estalo e a sensação de localização. Tu entras numa consciência física ou biofísica não localizada. Sentem isto? Reparem, eu hoje isto é um enorme encontro de sugestão. Estou-vos a sugestionar. Estou aqui a meter coisas na cabeça das pessoas. Depois, pronto, olha. Mas é só uma abordagem. A mãe de Shri Aurobindo disse isso uma vez. Quando ela se encontrou com uma consciência superior... eu não sei se era Aurobindo noutro plano, ou se era Krishna, o que é que era. E a mãe disse, e esse ser disse, por onde começamos? E a mãe, Mira Alface, disse, eu acho que podemos começar pela perca do ego físico. Quer dizer, esta sensação eletromagnética neural entre o cérebro e o sistema nervoso, que te dá a sensação de estares aqui, e o mundo estar ali, e as outras coisas estarem ali, ali, ali,
e ali ainda, e mais longe, esta sensação, eu não lhe vou chamar uma ilusão porque eu não gosto da palavra ilusão. Eu não gosto dessa palavra estar a ser constantemente repetida. Mas é uma membrana que permite um tipo de aprendizagens. Mas a partir de um certo momento, este nono centro remove essa membrana. E a alegria universal, eu tive um pequenino toque disso. Quando digo que há pessoas aqui que já viveram isso, não fui eu. São outras pessoas. Mas eu tive um pequeno toque disso numa colina, foi no Brasil, em que eu, de repente, houve ali um momento em que eu não estava mais retido no meu corpo físico. E tu sentes que podes escolher corpo. Que tudo é corpo. Fisicamente, biologicamente, organicamente, materialmente. Tudo é corpo. Tu deixas de estar estritamente localizado no corpo físico. E não é uma viagem astral. A viagem astral só fortalece, indiretamente acaba por fortalecer que tu tens que voltar àquele corpo e assim sucessivamente. Isto é o oposto de uma viagem astral. Isto é uma desmaterialização da localização eletromagnética da sensação de si no espaço. E é uma consciência física não localizada. É altamente sexual. Mas não tem nada a ver com a base da coluna vertebral, nem com os genitais, nem com o prazer sexual como nós conhecemos. Porque é uma, notem, nono centro, expansão cósmica. Pá! É quando tu dizes, I'm big. És grande, sou. És mesmo, tu não sou, olha aí. Só que em vez de estás a fazer poesia mística, é mesmo real. E o oitavo centro, como nós dissemos, é o centro da sincronização cósmica, que eu vou pôr aqui assim como duas ondas sincronizadas, que é a onda de baixo e a onda de cima sincronizadas. Cura cósmica ou sincronização cósmica, e é sobre isto que nós vamos fazer um seminário inteiro, a meio do ano, chamado Cura Axial, 1, 2, 3 e 4. Cura cósmica, expansão cósmica, transfiguração, acesso ao tesouro do conhecimento e libertação. Estes 5 centros contêm, como nós dissemos, outro ser. Todos estes 5 centros são a morada, são o habitat de outro ser. Então nós temos 2 seres. Temos um ser humano que está em processo de criar uma personalidade integrada. E nós descrevemos a personalidade integrada como uma personalidade que converge e não que diverge. E isto é o resultado de uma maturidade e não de o indivíduo se esculpir e se limar e se torturar até ficar redondinho. É o resultado de um processo de maturidade. Então todos nós, aparentemente, estamos num processo de integração da personalidade. O que é a beleza de uma influência espiritual autêntica, que é como um raio de luz na tua testa, é que ele encurta em anos a integração da personalidade. As voltas que Saturno tem que dar ao teu zodíaco e encurta uma verdadeira influência espiritual. Sabem porquê que... Querem saber? Na Índia há rios que são considerados uma influência espiritual. O rio. O Ganges. O Amuna, que é o nome de um rio na Índia. Amuna. O Ganges. É considerado o rio. Não está lá ninguém a pôr-te ideias na cabeça. É o rio. Por isso é que há uma série de seres, na antiga era de peixes, que iam até ao Ganges, ficavam ali, digamos, até morrerem. 50 anos, 60 anos. O que eu acho que é uma grande perca, porque há tanta coisa para fazer além de... É melhor não terminar esta frase. Então tu estás ali quieto uma vida inteira. E a influência é tão forte que quando eles se afastavam do lugar sagrado, a personalidade desintegrava-se. E quando eles se aproximavam do lugar sagrado, a personalidade naturalmente integrava-se. Pretty cool. Porque vem um pragmático e diz-te assim, ok, então o que é que está a acontecer? Ele está integrado ou não está? Porque se está integrado, ele devia manter-se integrado por onde quer que andasse. Essa é a abordagem pragmática.
A abordagem mística e espiritual fala de uma certa fidelidade às coisas que te fazem bem. Essa fidelidade pode ser geográfica também, não sei se me faço entender. Então eles ficavam ali, sentados. Quem diz sentados diz a plantar arroz, mas basicamente Ramana Maharishi foi viver para uma montanha e nunca mais saiu dali, e assim sucessivamente. Portanto, pode ser geográfico, pode ser uma pessoa, pode ser um casamento. Tu podes encontrar uma pessoa na tua vida que só casas com ela se houver integração da personalidade. Até podes tentar casar com ela. As pessoas às vezes tentam casar e não funciona. E pode ser um divórcio. Há pessoas que, assim que integram a personalidade, divorciam-se. Estás a ver o tipo de telenovela? Tu chegas a casa e dizes, querido, olha, integrei a minha personalidade, tu tens que ir andando. Desculpa lá, onde é que está o armário? Começa a pôr. O que aconteceu? Integrei a personalidade anteontem e olha, não está mesmo a dar. Quer dizer, tanto pode conduzir a um casamento como pode conduzir a um divórcio. O Vítor está-se a rir. Ok. E a integração da personalidade é a única forma de abrir esta passagem de uma maneira definitiva. E é quando a personalidade está integrada e a passagem se abre que nós falamos de terceira iniciação. A terceira iniciação não é aquele... Reparem, todos nós temos momentos especiais. Não sei como é que é com vocês, mas, por exemplo, há 3 ou 4 notas no piano que se eu tocar em sequência fico logo mágico e já estou sideral e sou o máximo. Depois paro de tocar e volta tudo ao mesmo. Assim, eu tenho que fazer isto, vou fazer um CD com estas 4 notas e andar o dia todo com elas. E todo... Não é o gancho? Senão tinha que vir embora. Todos nós temos um dispositivo mais ou menos masturbatório que antecipa a integração da personalidade. Peço desculpa pela expressão. Mas não é coisa. Aquilo abre, tu tens o feeling, fecha outra vez. O processo de integração da... E há pessoas que sentem que são Deus quando dão comer às criancinhas. Ou aos pombos. Eu sou Deus. Estás a dar comer aos pombos. Então a tua personalidade... E depois nós temos uma coisa no mapa astrológico, que é a roda da fortuna, como nós temos visto, que é a área de vida e o signo que antecipa a sensação de integração da personalidade. Que dá aquela sensação de, mas afinal eu sou a pessoa mais saudável à face da Terra. Que é o mesmo que integração da personalidade. Está lá, é só ir ali. Diz assim, ciclismo, que é, sei lá, carneiro de casa 1, qualquer coisa assim. Ou, sabes... E quando entras naquele mundo, realmente a personalidade revela-se integrada. Mas ela não está integrada no sentido que nos interessa. Da mesma forma que Portugal não tem a personalidade integrada só porque deu à luz uma Amália. Ou porque deu à luz um Fernando Pessoa. Ou porque deu à luz quem quer que esteja no Panteão Nacional com as devidas polémicas. Ou porque deu à luz um Mosteiro de Jerónimos, ou... Isso não integra a personalidade de Portugal. Isso são pontos especiais. Da mesma forma, nós estamos neste processo de integrar a personalidade e a vantagem de uma influência espiritual autêntica. Portanto, se me perguntarem assim, qual é a próxima coisa que nós precisamos fazer? Encontrar aquilo que é a nossa influência espiritual autêntica. Encontrar, amá-la, acarinhá-la, cuidar dela. Porque nós somos poupados a muitas provas se somos um pouco proativos em relação a isso de onde é que está a minha influência espiritual autêntica. Pode ser geográfica, pode ser literária, pode ser... Eu não sei. Agora, acho que não sei. Agora, tu tens esta passagem e concomitantemente à integração da personalidade, isto é, tu tens aqui um raio, tens aqui outro raio, tens aqui outro raio. Cada corpo tem um raio diferente. E nós vimos que os raios são qualificações da vida una. A vida una difraciona-se em energias de raio. Ou seja, nós só seremos raio nenhum aqui em cima. Aqui em cima somos raio nenhum. Somos a vida.
Babaji, tu não vais ter com Babaji. Babaji, tu és de que raio? Babaji não é de raio nenhum. Tu não vais ter com o Mestre Moria. Mestre Moria é de primeiro raio, não é? Hã? Aquela coisa toda. O Mestre Moria olha para ti tipo. Os mestres ascensos finais e os avatares não têm raios. Eles podem até representar um raio para a humanidade como nós temos. Não há raio, porque estão para além disto. Todos lá para cima. Todos além do 12º raio. Porque isto tudo junto é sintetizado no 13º raio. Que nós, de uma forma cândida e um bocadinho high-tech, chamamos Pax Galáctica. É o raio do Mahatma. Mas o Mahatma como aquela ave de luz que envolve a Terra inteira. Pax Galáctica é a síntese de todos os raios. Lembram-se do último encontro? 7 raios, 5 radiações e 5 forças, que são reflexos das 5 radiações. 5 forças que vão até ao âmago da matéria, em nós. Os Siddhis. Ok. O que acontece é que, à medida que tu vais integrando a personalidade, estes veículos vão passando de latentes ou pulsantes ou silenciosos, porque eles estão em nós constitutivamente. Vocês repararam como... Eu acho que isto agora ajuda-nos a resolver algumas incompreensões. Tenta ver. Já repararam como um bebezinho nasce com todas as glândulas, mas elas não se põem todas a funcionar ao mesmo tempo? Ou estou enganado? As glândulas têm uma sequência para despertar. E as hormonas têm uma sequência para despertar. Mas estão lá. Tu não podes dizer que um jovem que passou a ter certas reações hormonais nasceu-lhe a glândula. A glândula sempre esteve lá. Só que só a partir de um certo momento, no relógio biológico, é que agora... Olha, desculpa. O indivíduo tem que começar a fazer a barba e não sei... Como? É maturação. Mas o equipamento já lá está. Isto é muito importante. Os nossos veículos superiores são como glândulas adormecidas. São centros vibracionais potentíssimos. Querem saber? Para um indivíduo despreparado, a expressão que Teresa d'Ávila usava para estas coisas, quando elas se abriam, era temor. Não é medo, porque medo é uma coisa que te diminui. Mas o temor tem a ver com aquele respeito, aquela sensação de... Então, mas isto é a sério? Então, mas isto é a sério? Eu não... Como? Esse temor é um... Se tu começas a sentir temor pelo teu potencial, é bom. Temor não é medo, é respeito. Se eu começo a sentir, se tu começas a sentir, estás a ver? Eu estou aqui a falar e estou-me a interrogar de uma forma muito estranha, que é, mas que direito é que eu tenho de estar a dizer estas coisas? Eu estou a fazer uma omelete com cogumelos e está caladinho. Mas, olha, agora já está. Se tu começas a sentir, eu não sei fazer omelete. Se tu começas a sentir temor pelo teu potencial, isso é um sinal de que a coisa é real. Mas não é medo, não é mesquinhamento, não é compressão. É aquela coisa de respeito pelo teu potencial. Se tu começas a sentir respeito pelo teu potencial, se esse respeito torna-se até momentaneamente solene, se há uma sensação de dignidade renovada, se tu tens essa sensação de autorrevelação, e se há temor perante essa revelação, ok, o processo é real. Por isso é que eu sempre achei muito estranho quando as pessoas vão para aqueles encontros New Age, um bocado pink New Age, que... Como é que eu ia te pôr isto? Está toda a gente aos pulos e parece que... Não sei... há uma efervescência que não é compatível
com a gravidade do que as pessoas estão a invocar. Há uma irreverência que não é compatível com a solenidade destas 5 realidades internas. Nós temos um centro de sincronização com os corpos superiores, temos um centro de expansão cósmica, temos um centro de transfiguração. É aqui que é feita a identificação com o divino. É aqui que tu dizes: eu aceito a parte divina do meu ser, eu uno-me a essa parte, eu busco essa união. E aqui é onde ela é efetivada, neste centro vibratório interno, há um centro de omnisciência, de acesso à biblioteca cósmica e à verdade inerente a cada coisa. E há um centro de translado do universo criado para as coisas incriadas. No entanto, aqui estão 2. E à medida que eu vou integrando a minha personalidade, são como glândulas que começam a vibrar cada vez mais. Em alguns seres é o mundo interno que vibra e só depois é que ele começa a despertar. Noutros, ele tem alguma cultura espiritual inerente que traz consigo, e essa cultura espiritual e essa sensibilidade espiritual é que vai coordenando a personalidade, com o auxílio, digamos, de indivíduos, de homens e mulheres mais velhos, e por isso é que é importante a ideia do conclave dos homens e mulheres mais velhos e a relação intergeracional, com a ajuda de indivíduos que já têm esse desenvolvimento mais avançado e que podem ajudar os mais jovens a compreender. E esse processo de integração, eu não sei em que cultura hoje isso se passa, esse processo de integração depois, invariavelmente, desperta os centros superiores. Mas eles estão lá. Por exemplo, o que nós estamos a fazer aqui não é inocente. Todo este trabalho, este é o Encontro 96, internamente é no sentido de despertar os centros superiores. Pelo menos eu gosto de pensar assim. Então tu tens estes 5 centros e tens estes 7 centros, mas há aqui 2. Uma das dimensões que separa este nível do teu ser, portanto, isto é a personalidade espiritual. E esta é a personalidade integrada. Uma personalidade não integrada não consegue abraçar a sua personalidade espiritual. Porquê é que eu uso o termo personalidade? Porque o que está lá em cima também é pessoa. A mónada é pré-pessoal. A mónada anda por aqui. Ela é pré-pessoal. Quer dizer, ela não é pessoa. Mas à medida que tu constróis a integração da personalidade aqui, os teus níveis secretos começam a formar, a cristalizar, a revelar uma pessoa no horizonte de eventos alfa-ômega da tua relação com o divino. Isto não é pouca coisa. Nesse horizonte de eventos, naquela luz leitosa do infinito, começa a vir uma pessoa de lá. E tu dizes: quem és tu? Quem é que achas que é? Lá do fundo, aquele ponto de fuga, alfa, ômega. Agora pões uma série de linhas assim, depois uma série de linhas assim, dá um cruzamento. E depois põe um ponto de fuga ao centro que dá mais cruzamento. Lá deste ponto de fuga, que não é nem passado nem futuro, é do eterno, ali, naquela fresta, começa a chegar uma rainha cósmica. Ou um rei cósmico. Essa é a tua personalidade espiritual. É um autêntico batismo. Porque esse que vem, ou essa que vem, é tão real quanto este de construção sociocultural. Afinal, a nossa personalidade aqui não é uma construção sociocultural. O Piaget e os pedagogos em geral não falam disso. Construir a pessoa, educar para ser pessoa e assim sucessivamente. Então, do lado lá, vem uma pessoa divina. É como se Deus dissesse: a personalidade está integrada, então o divino solta para a mónada, com a mónada, um processo de personalização interno. E a mónada vem já com a qualidade da personalidade espiritual e une-se à personalidade integrada. E isso nós chamamos um mestre ascenso. Um mestre ascenso é mais que uma mónada e é mais que um ser humano.
Mas o que separa isto é uma dimensão, a quarta dimensão. E tem a ver com o tempo. E é aqui que eu queria chegar hoje. Que se queria chegar hoje. Nós temos a tendência para pensar que vencer o tempo é sair dele. Ou seja, eu acho que a maior parte de nós, eu posso estar enganado, ajudem-me, tem uma relação com o tempo, com o sair do tempo, portanto, sair da terceira a atravessar esta quarta dimensão. Um bocado de Júlio Verne, um bocado a máquina do tempo, um bocado de sair do tempo no sentido de, sabes, como quem muda de espaço. Digamos, naquela sala o tempo não existe e nesta sala o tempo está a passar. E nós temos essa sensação de que saímos do tempo por um deslocamento. Não é assim. Quer dizer, não é tanto assim. Nós saímos do tempo. Nós saímos do tempo. Isto é tão irónico. Nós saímos do tempo pela correta utilização do tempo. E um ser de terceira iniciação, uma das qualidades da terceira iniciação, que é a iniciação a que muitas pessoas chamam integração ou transfiguração, a principal qualidade, não é a principal qualidade, mas uma das grandes qualidades da terceira iniciação é uma exímia utilização do tempo. E é por isso que se diz que um ser que se integrou é sharp. Não perde tempo. Quando há bocado nós dissemos que ele não para ir comer qualquer coisa quando tem que ir ali, porque o ponto de luz é ali e ele não fica ali, é a não dispersão. Vocês vejam como o corpo astral não gosta destas coisas. Depende, se tu tiveres um corpo astral de quinto raio, ele talvez se adapte a um regime cronológico exato. Mas de maneira geral, o nosso corpo astral gosta de ficar mais um bocadinho. Tu até já estás a pensar, bem, eu tenho que ir andando, mas o corpo astral está ali, não vais. Mas eu vou, não vais, fica só mais um bocadinho. Exato. Por isso é que os almoços nas empresas em Portugal duram até às 5 da tarde. Tem nada a ver com iniciação. Iniciação, integração da personalidade, exatamente como a Paula Candeias disse há pouco, tem a ver com uma exímia utilização do espaço e do tempo. Não é sair do espaço-tempo, é devorá-los. Quando tu usas o tempo de uma forma exímia, engoliste o tempo. Ou seja, a lei, que eu acho que é uma lei muito bela, a lei que rege a passagem do mundo humano para o mundo espiritual, digamos, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, a lei que rege a passagem do mundo humano para o mundo espiritual é a lei da similitude vibratória, que é uma lei de quinto raio. Os virginianos sabem bem o que é isto. Então, deixem-me ilustrar. O que é um cristal? O cristal é como carbono. Por exemplo, um diamante. Só que as moléculas estão de tal forma organizadas ao longo de corredores exatos que os fotões não precisam de, ao bater no cristal, não encontram resistência. Os fotões não são obrigados a fazer zigue-zagues até chegar ao lado de lá. Por exemplo, a opacidade dos materiais, como madeira, ferro, pedra, granito, etc., tem a ver com o facto que as moléculas e os elétrons estão... As moléculas, deixa lá os elétrons. As moléculas estão em... As formações moleculares
são não geométricas e não regulares, são orgânicas. O que acontece com a vitrificação, com a cerâmica, com a criação de vidro ou a forma natural do universo fazer passar carbono e outros minerais ao estado de cristal e ao estado de diamante, é que o mineral é submetido a um calor, a um fogo tão intenso, tão intenso, tão intenso, que só tem dois caminhos. Ou se desintegra e torna-se carvão, carbono, ou, agora sim, percebem porque é que estivemos a falar do fogo há bocado, de Agni, ou aquela massa de mineral, sendo submetida àquele fogo, as moléculas todas organizam-se em corredores exatos. E esses corredores exatos permitem que os fotões atravessem um cristal para o lado de lá. Como num vidro, olha ali. Aquilo é plástico. Como num vidro, como num diamante. Assim, o diamante então é dos mais exatos que existem, assim, microscópio atómico. Quartzo, pedras preciosas, etc. É isso que acontece da terceira para a quarta iniciação. É que a tua personalidade, ao ser submetida ao fogo do espírito, ela começa a integrar. E a integração da personalidade... Eu peço uma coisa profundamente... É assim, isto é um dilema. Não se forçam estas coisas. Como é que eu te explicar isto? Tu não vais por aí a tentar ficar todo direitinho. Tipo, eu agora sou direitinho. E agora vou andar direitinho. Porque o mais certo é a tua natureza mais instintiva, primitiva, humana, psicológica, começar-se a rebelar. Não, nós precisamos de nos conquistar com amor. Nós precisamos de nos conquistar porque nos amamos. Nós precisamos atravessar esta porta por amor. Amor a quê? Amor à vida que está do lado de lá. Amor a esta vida que somos nós do lado de cá. Por amor. Isto não vai por outro caminho. Eu já tentei. O que é que isto interessa? Por amor. Por amor. Por amor. E o que é por amor? É o indivíduo dizer assim, mais ou menos, é o indivíduo dizer assim, eu vou fazer a integração da personalidade gradualmente, com calma, com respeito pelo meu sistema nervoso, mas com coragem. E vou fazer isso em nome da vida una e não porque eu estou aqui neuroticamente a tentar deixar de sofrer. Em psicologia, diz-se que a pessoa precisa aprender a deixar de sofrer. Precisa de se libertar do sofrimento. Precisa de... Ei, a vida é bela. Em nível iniciático, muda. Tu já não dizes que a pessoa precisa de deixar de sofrer. Diz assim, olha, você tem que começar a ficar um bocado indiferente a essa questão toda. Do sofrer e do não sofrer e de... Fica indiferente. É claro que isto em psicologia é perigosíssimo. Não é? Tu não podes dizer a uma pessoa ficar indiferente ao sofrimento que ela começa a ficar apática. E depois um dia histérica. Passa da apática à histérica. Agora, em nível mais interno, quando já tens um ser que vibra no nível mais interno, assim, olha, cria uma certa indiferença em relação ao sofrimento e não sofrimento, de forma a que se possa aproximar das coisas superiores, não por estar a fugir ao sofrimento, mas porque as ama. E aí a lei do sofrimento deixa de fazer sentido para nós. Ou seja, tu já não vais bater à porta do templo porque está a chover lá fora. Tipo, eu quero fazer isto para deixar de sofrer. Conhecem o género? Não. Eu quero fazer isto, por isso é que é preciso horas ou meses de contemplação, de ficar sentado numa varanda e pensar: o quê? A vida está-me a chamar para eu ir ao encontro dela no sentido superior? Porque nós somos aquela, exatamente. Exatamente. Não pressupõem fazer. Por isso é que eu estava a dizer, por favor, não tentem fazer. É como daqueles anúncios, não tentem fazer isto em casa.
É o que a Paula está a dizer. Tu não podes adquirir consciência, não pressupõe o fazer. Muitas vezes pressupõe não fazer. Contemplar. Há um termo no taoísmo que eu convidaria todos a aprofundar se tiverem tempo. E se quiserem também podem gravar um disco com flauta de bambu com o mesmo título. Que é Wu Wei. W-U-W-E-I. Wu Wei. Não fazer. Wu Wei. E no Wu Wei, essa é a qualidade do imperador. Todo o reino médio gira em torno do imperador ou da imperatriz, porque a qualidade de não fazer do imperador e da imperatriz são tão altos. Quer dizer, é um não fazer de tão alta qualidade. Porque há muitas formas de não fazer. Sim, não é tipo estás no México, numa cesta, ou debaixo de um chaparro. Este não fazer é a última ação. Segundo René Guénon, o estado imóvel do imperador ou da imperatriz, o estado imóvel do homem do meio, o estado imóvel do iniciado, é a mais alta ação possível na Terra. Não há mais alta ação possível. Isto legitimiza o contemplativo, o governante, o homem axial. Não há mais alta, não há. Termina aí. Tu podes dizer, então, mas ser cirurgião e salvar vidas é abaixo. E distribuir cobertores na rua em Lisboa à meia-da-noite, fantástico, é abaixo. Abaixo em que sentido? Claro que tu podes fazer todas estas coisas ao mesmo tempo. Agora, o ponto é distribuir cobertores e és o homem do meio. Estás na não ação. E essa não ação catalisa. Ela é uma invocação que atrai estas reações. Similitude vibratória é uma lei de quinto raio. Lembram-se há bocado que eu te disse que era uma lei de quinto raio que faz a relação entre o que está em baixo e o que está em cima? Essa lei de quinto raio diz que a personalidade integrada só encontra a personalidade espiritual quando ambas encontraram a vibração média que as funde. É uma liga. É uma soldagem. Liga metal, soldagem. Similitude vibratória diz que enquanto tu vibrares assim e o teu ser interno vibrar assim, vão acontecer epifanias. Tu estás em Sintra e há um momento, por causa do campo magnético de uma pedra, ou porque alguém está a cantar lá ao fundo, que tu consegues vibrar igual ao teu ser interno e há uma união momentânea que dura 14, 15 segundos que depois se desfaz. E as pessoas vão para o blog dizer, bem, eu tive uma experiência em Sintra, não querem saber. Foi zero, isso acabou. A similitude vibratória, tu vais fazendo este processo gradualmente e um dia, isso é uma promessa do Espírito. Um dia, o quinto raio é trespassado. Quer dizer, há quinto raio suficiente para a união. E aí vocês têm uma relação esotérica muito pouco estudada entre a ciência da exatidão e o ato de amar. Porque para todos os efeitos vai haver uma união dentro de ti. Mas é uma união que pede precisão. Nós não estamos muito habituados a pensar em união como precisão, como exatidão. Daí há bocado ter-se falado de coragem, de fazer com coragem. Sim, muita ousadia, muita ousadia. De onde que um iniciado, eu peço desculpa repetir tantas vezes esta palavra, vamos ver se, se nós em 2014 conseguimos deixar de dizer iniciado, Cristo, Sofia, e vêm outros termos ao de cima. Um operador planetário consciente, esta é muito longa, mas um iniciado é um ser que domina o tempo.
E vocês vão descobrir, nós vamos descobrindo gradualmente, que a utilização exímia do tempo implica tornarmos iguais ao nosso ser interno. Similitude vibratória. O nosso ser interno não precisa de lazer. Não precisa de perder tempo. Ele está fora do tempo. Não precisa de estender indefinidamente. Não tem inércia nenhuma. Quando o fogo do espírito começa a atuar através de ti, ele faz o mesmo que o fogo do vulcão faz ao carbono, transforma num diamante. Portanto, todas as nossas vibrações físicas, emocionais e mentais começam-se a organizar. E é aí que está o quinto raio, a tal precisão milimétrica, a grelha. E à medida que os teus corpos vão se tornando precisos e exatos sob a pressão do fogo, tu tornas-te, eu peço desculpa pelo lado mais New Age do que eu vou dizer, tu tornas-te um ser cristal. Não é uma criança cristal, é um velhote cristal. É uma pessoa qualquer cristal. Tu tornas-te um ser cristal. Tornas-te um ser cristal porque os teus corpos estão-se a ganhar uma vibração tão exata que a luz do espírito pode atravessá-los sem ficar retida. Que é o que acontece no mundo cultural das boas intenções. E no mundo bem intencionado da cultura. São materiais lindíssimos. Sei lá, uma área de Verdi ou uma ópera. Um Stanley Kubrick. A Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu não sei. Eu gosto de Corbusier, por exemplo. Ou Paul Klee. São cristais lindíssimos. Perdão, são pedras preciosas lindíssimas. Mas como muita da nossa cultura não é feita por indivíduos com a personalidade integrada, são opacos. Então nós temos esta coisa com a cultura de olhamos para a alta cultura e para a cultura do dia-a-dia, e para as culturas intermédias e para as coisas indies e para as coisas independentes e dizemos assim, isto está-me a deixar com uma sede enorme. Sabes, quanto mais cultura dispões, mais sede tens, começas a ficar seriamente furioso com a erudição e com a cultura, porque dizem, isto não chega, não é isto que eu vim, eu não nasci para isto. Eu não nasci para materiais opacos lindíssimos. Onde é que estão os cristais? Quer dizer, onde é que está aquilo que parece cultura, mas já é fogo? Parece fogo, é fogo e tem uma superfície culturalmente legível. Sentem o que quer dizer? Ora, se um grupo de iniciados nasce, então nasce uma cultura iniciática. Não sei se me faço entender. E isso implica arquitetura, vestuário, pintura, sociologia, política, alimentação, o que vocês quiserem. Mas primeiro isto. Senão o que nós temos é a arte como um exercício da memória do eterno. E acho que já não há paciência. Sabes, tu olhas para a arte e dizes assim, incrível, estou-me a lembrar de Deus, odiei, e vais-te embora? Sabes, há pessoas que realmente são expostas a um cântico do Taverner ou do Thomas Tallis e estão ali e dizem, eu sei, mas e agora? Então, e agora nada. Porque aquilo é muito intenso, mas é opaco. E nós precisamos de cristais. E cristais fazem-se com iniciados, com a terceira iniciação, com personalidades integradas. Sentem o que eu estou a dizer? E isto depois liberta ondas de choque para a medicina, para a cirurgia, para a administração hospitalar, para os problemas éticos, para os problemas jurídicos, para os problemas... Nós só temos estes problemas todos porque não temos estes indivíduos nos sítios certos. Não temos um Martin Luther King de 20 em 20 km. Ou uma Benazir Bhutto, eu não arrisco muito, de 20 em 20 km. Não temos. E então há buracos. E então há corrupção. E mais corrupção ainda. Mas quando tu tens cristais de 20 em 20 km, tens uma matriz. E essa matriz é incorruptível. Terminando, esse quinto raio tanto atua no mundo dos minerais, transformando carbono em diamantes e pedras preciosas também, porque elas podem ter cor e ser transparentes. Como rubi, turquesa, rubi ametista, safira, como
atua através da personalidade, o fogo do espírito, organizando a personalidade. E o sinal de um iniciado sem iniciação é uma utilização do tempo inexplicavelmente eficiente. Portanto, às vezes as pessoas podem dizer assim, eu acho que anteontem eram 4 da tarde e pronto, foi muito intenso, eu atingi a terceira iniciação. Eu não gosto de falar desta maneira, mas às vezes as pessoas dizem estas coisas. E tu só perguntas, ok, e como é que está a relação com o tempo? Olha, o tempo é uma coisa, não atingiu, não é o caso, porque o indivíduo com a terceira iniciação vai se tornando um quebra-gelo em relação ao tempo. Ele corta o tempo porque o usa de uma forma, usa-o exatamente para o que ele foi feito, para ser o espelho entre a eternidade e a vida humana. Isto é ele que faz a passagem, a quarta dimensão onde o tempo impera, é ele que faz a passagem entre o mundo das ideias superiores e o mundo das construções humanas tangíveis. Então, a nossa relação com o tempo é muito importante. Eu pude conviver com 2 iniciados, ou 2, 3, 4 nesta vida. E iniciados mesmo, apesar de, independentemente das características humanas que ainda persistem, e uma das características era, eu não sei se quero estar ao pé desta pessoa muito tempo, porque a coisa é mesmo sharp. Tu sabes que quando uma conversa chega ao fim, ela chega ao fim. E o que ficou guardado para o dia seguinte, no dia seguinte a pessoa vai estar à tua frente, vai falar contigo, vai continuar. E tu sentes um relógio invisível a reger tudo. Não existe esta baba astral do luxo de usar o tempo como o nosso ego pretende. Então, o tempo é um dos grandes domínios da espiritualidade, o controle do tempo. Isto não tem a ver com apenas, por exemplo, ser pontual. Pois é. Mas inclui absolutamente ser pontual. Estás a ver? Uma pessoa não quer pessoalizar a conversa, mas, por exemplo, eu sou uma das pessoas menos pontuais à face da Terra. Sim, menos pontual que eu, só se for, não sei. Quem? Tu? Ai, alívio. Mas pronto. Sou muito pouco pontual. E portanto, eu lembro-me de dizer várias vezes, porque as pessoas dizem, e com razão, com toda a razão, André, tens de começar a ser pontual. E eu lembro-me daquele demóniozinho dentro da minha cabeça, com os corninhos, dizer assim, então, quando eu for pontual, vocês vão dizer, André, para de ser pontual. Percebes a ideia? É porque com certos indivíduos tornar-se pontual já não é a pontualidade britânica, que é uma espécie de disciplina que se adquire. É um pontual que mobiliza toda a psique. Eu utilizo aí... É melhor não continuar isto. E pronto, foi isto. Então eu pedia que vocês sentissem isto. É que a relação entre este e este tem muito a ver com o controle do tempo. Ninguém te pode dizer que controle é que é. Porque se tu quiseres ficar 10 horas a tocar piano sozinho, ou a tocar guitarra, ou a rebocar uma parede, e se isso é o tempo real, a disciplina real que vem de dentro, então é uma utilização exata do tempo. A questão é nós não nos deixarmos devorar pelo tempo, mas sermos nós a devorá-lo. Isso é uma marca da terceira iniciação. Sente o que quer dizer? Pronto. Muito obrigado. É isso.